Se na Suíça tem neve até no verão, por aqui o clima tá sempre quente. Ainda mais numa semana como essa, com decisão da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo, quarta-feira à noite em São Paulo, ao vivo na Globo. E um dos personagens centrais desse confronto, com certeza, será Renato Augusto. Um carioca de raízes rubro-negras que há algum tempo se tornou um dos grandes ídolos da torcida do Corinthians. Nada como o aconchego do lar. Hoje é o lugar que é realmente a minha casa, então me sinto bem, tenho feito bons jogos nesse lugar. A atmosfera, tudo vai te trazendo coisas boas e eu acredito muito nisso, traz pensamentos positivos e as coisas acabam fluindo ali naquele... Renato é feliz aqui, assim como o Corinthians. A força da arena, repleta de fiéis, é inegável. No Brasileiro deste ano, ninguém viveu tantas alegrias em seus domínios. O melhor mandante do Brasileirão tem números bem desiguais ao longo da temporada. Neste gramado, conquistou 20 vitórias e só perdeu 3 vezes em 31 jogos. Mas longe da torcida, o aproveitamento cai para menos da metade. É por isso que muito corintiano lamentou quando o Jairzinho sorteou a bolinha do Flamengo para ser o mandante do segundo jogo na final da Copa do Brasil. Não tem lamentação, não tem nada, é chegar a fazer um grande jogo em casa para que a gente possa levar um bom resultado para o Maracanã. A gente sabe que nós somos muito fortes dentro de casa, eles também, então é tentar usar o fator arena como algo bem positivo. O fator arena. No dicionário, fator é um agente que faz, algo que determina um resultado. Um dos principais jogadores sabe mensurar uma das principais forças do time, que aliás ele viu nascer. Quando eu cheguei ainda era o Pacaembu, né? Início de 2013. Renato Augusto ainda era um recém-chegado da Alemanha. Fez na antiga casa do Corinthians a estreia e o primeiro gol pelo então novo clube. Já com aquela categoria, claro. Peguei todo o processo do nascimento da arena, né? Então é um lugar especial para mim. Em 2014, o Corinthians inaugurou sua nova casa e Renato Augusto inaugurou assim sua coleção de golaços neste campo. Somando as duas passagens pelo clube, o camisa 8 marcou 24 vezes em 191 jogos. Exatamente aqui ele fez metade, 12 desses gols. E por isso já está entre os 10 maiores artilheiros do estádio. E uma curiosidade dessa final de quarta-feira é que o Renato Augusto também tem muita história no outro palco da decisão. O Maracanã está na pele, na infância, na carreira desse carioca nascido e criado na Tijuca, bem próximo do estádio Mário Filho. Recém-promovido das categorias de base do Flamengo, foi lá que ele conquistou exatamente uma Copa do Brasil, em 2006. Tento passar isso para os mais jovens, para que eles possam entender a grandeza, que às vezes é uma oportunidade muito do início da carreira, o cara pensa, mais tarde, de repente, eu tenho outra oportunidade. E às vezes não vem essa oportunidade. Eu tive a oportunidade com 18 anos e agora eu estou tendo, quase 16 anos depois, uma oportunidade de um título de Copa do Brasil. Em 2016, a caminhada para o primeiro ouro olímpico brasileiro passou por ambas as casas. Na Olimpíada, onde eu tive a oportunidade de ser campeão no Maracanã, a gente fez acho que a semi, ou as quartas, acho que foram as quartas finais contra a Colômbia, na arena. Então foi muito especial para mim, porque eu pude jogar nos dois estádios. Como Renato Augusto conhece tão bem os dois estádios e os dois clubes, pedimos uma análise, tipo comentarista. Hoje nós somos um time bem forte defensivamente, é um pouco mais direto ao gol. Tentamos explorar ao máximo o espaço deixado pelo adversário, principalmente o erro do adversário, então nos adaptamos ao jeito do mister de jogar, sempre buscando o gol o tempo inteiro. É um time um pouco mais proativo, um time que fica bastante com a bola, que cria muitas oportunidades
um jogo um pouco diferente do que foi do Fluminense. Vai ser bem diferente o jogo, mas a gente vai ter que estar com a mesma mentalidade de aproveitar todas as oportunidades que o jogo te proporcionar. Ele próprio é especialista em proporcionar oportunidades para o seu time. O poder ofensivo do Corinthians sentiu a ausência de Renato Augusto nos 13 jogos que ele perdeu com um problema na panturrilha. Mais um na carreira marcada por algumas lesões. Desde que voltou, no início de agosto, o camisa 8 participou diretamente de 7 dos 18 gols marcados pela equipe. Com ele saudável, Vitor Pereira encontrou a linha ofensiva que já está na cabeça do torcedor corintiano. Ele, Roger Guedes e Yuri Alberto, com a companhia de Adson ou de Gustavo Mosquito. Um craque criado no entorno do Maracanã, que hoje chama Itaquera de casa, e que ninguém se atreva a questionar o corintianismo de Renato Augusto. Sempre tem uma brincadeira ou outra, mas a maioria fala, pô, agora meu coração está dividido, aquela coisa, né, de amigo, de família. Mas isso eu deixo pro lado de fora, quando entra no campo, vai estar com a camisa branca, carregando a responsabilidade de 30 milhões de pessoas, então ser campeão com essa camisa é realmente importante. $30 do Corinthians, 40 milhões do Flamengo. Se esse é o clássico das multidões, tá aí um jogador mais do que acostumado a se apresentar para grandes públicos. Para comentar sobre o papel do Renato Augusto no Corinthians, sobre a decisão da Copa do Brasil, estamos aqui com ele, que certamente veio virado, porque são quase meio-dia, mas chegou 10 horas da manhã. Paulo Nunes! Querido, bem-vindo, bom dia. Bom dia, E aí, Paulo, tudo bem? Tá tudo Viu bem? como é que cara aqui no seu filme, bicho? Que isso? Você é meu louro favorito. Você sabe Paulo. que isso foi no passado, Lucas. Já passou. Agora eu durmo cedo. No início do programa ele falou que eu era, tá? A loira favorita dele, então você sabe como é que ele Ele muda. Ele muda de Ô, Bárbara, eu brinco que o Paulo é o Mr. Copa do Brasil, né? Que ele ganhou um monte de Copa do Brasil aí e tal, mas ele também tem história pra contar de várias Copas do Brasil. Sim. Por exemplo, como o Renato Augusto, ele é cria do Flamengo, depois jogou pelo Corinthians, não com o sucesso do Renato Augusto, corintiano. Calma, Diga-se de passagem. Mas deixa bem claro. Mas tem história de Copa do Brasil, né, Paulo? Tem histórias, é um torneio que eu amo, né? De paixão, assim, acho. Tava conversando com a Bárbara aqui em off, é uma final, essa de Flamengo e Corinthians, perfeita, né? Porque são dois times gigantes. Disputei com o Grêmio contra o Corinthians em 95. Perdeu. Perdi, com o gol do Marcelinho no final. Depois disputei com o Corinthians contra o Grêmio. Perdeu. Perdi no Morumbi. Aí vem pro Flamengo, em 90, ganho, né, na primeira Copa do Brasil. E aí em 97, Flamengo e Grêmio, eu no Grêmio, ganho do Flamengo. Quatro, então, decisões. Só aqui foram 4 finais. Outra história pra contar. Não vou te falar, não é pra qualquer um, não. A gente mostrou agora há pouco a entrevista exclusiva com o Renato, então bora começar a falar um pouquinho de Corinthians. Há 2 meses, o Corinthians perdeu nas quartas de final da Libertadores pro Flamengo, mas a gente pode dizer que é outro time, né? Principalmente por causa desse cara que arrumou o meio-campo dessa equipe, dá uma outra movimentação ao ataque do Corinthians. Como é que o Corinthians chega com esse cara aqui pra decisão da Copa do Brasil? Você foi perfeita na sua colocação, né? É outro Corinthians. É um Corinthians que, primeiro, né, recuperou de lesões, né? O seu treinador recuperou jogadores inteligentemente, né? O Vitor Pereira faz um trabalho magnífico no Corinthians, mas esse cara é fundamental nesse time, porque ele dá um equilíbrio que o time precisa. Ele estava, ele mesmo, né, analisando o time do Corinthians, e ele pode ser comentarista, hein, porque ele analisou vai exatamente como o Corinthians é. Um time que tem o controle quando precisa ter o controle, porque ele é bom nisso, e é uma transição muito rápida. Jogando contra um Flamengo que tem dificuldades nessa transição defensiva, o Corinthians pode tirar proveito. E o Corinthians, com esse cara jogando o que ele está jogando, melhorou muito daquele Corinthians que perdeu pro Flamengo na Libertadores. E a Copa do Brasil é curiosa porque, se você olhar que esses times que estavam na Libertadores jogaram terceira fase, oitavas, quartas, semi e agora final, seria um tiro curto. Mas, na verdade, vem lá desde abril jogando. Então, você acha que o Corinthians encaixou o time na hora certa? Encaixou. E é importante isso, né? Porque se você tiver essa final na semana, né,
na outra semana, direto naquela época, seria um problema pro Corinthians. Como era na tua época até o meio do ano, Exatamente, porque era sempre assim, né? Então era muito rápido. Esse tempo foi o suficiente pro Corinthians crescer, evoluir, né? Hoje o Corinthians tem uma ideia muito clara do jogo que gosta o Vitor Pereira, né? Que é um jogo mais de marcação forte, né? De pressão, de saída de bola, de ter a bola também. O Corinthians tinha pouca bola. Hoje é um Corinthians diferente e um Corinthians com confiança. E o Corinthians, quando joga em casa, Lucas, é muito forte. Só uma coisinha antes da gente chamar o jogo de ontem. Acho legal a gente falar também, né, que assim, você vê um Corinthians muito mais sólido defensivamente, né? Você vê o Gil, né? Balbuena muito bem. Você vê o próprio Renato que a gente falou e o ataque também, né? O Yuri, que é um jogador com características de centroavante, que o Corinthians já quer um jogador como ele há muito tempo, encaixou no time. Tem o Roger Guedes e o Juliano quando entra, o Fausto Vera. É um time que incorporou muito, é muito diferente do que era por tempo. O crescimento do Yuri Alberto e do próprio Roger Guedes vem muito desse cara aqui. Porque ele é o jogador criativo, é o cara, ele é muito inteligente. Eu sempre falo que o jogador, às vezes ele não precisa nem ser craque, mas inteligente é o que resolve dentro do campo. E ele é muito. Então, assim, o crescimento desses dois atacantes vai muito dele, porque ele joga mais próximo da área, ele consegue ter o passe, ele se aproxima. Tinha que bater também, ele bate na bola. A chapada bem, dele perto da área é importante. E outro jogador que não se fala muito, Fábio Santos. Ele é imprescindível para essa construção de jogo do Corinthians quando vem de trás. Ontem o Corinthians jogou com 4 titulares e enfrentou o Atlético Paranaense, finalista da Libertadores. Filipão ali ficou bravo depois porque o Corinthians venceu o jogo. Ó. Balbuena aproveitando o escanteio cobrado pelo Fagner. O Corinthians é muito forte também na bola parada. Aí o lance do VAR, né? O VAR chamou o Daronco deu pênalti do Hugo Moura no Ramiro. E o Roger Guedes vai bater. Essa camisa de frentona e bonitona do Corinthians é em comemoração aos 10 anos do Mundial. O título contra o Chelsea em 2012, o Roger Guedes bateu pênalti e o Atlético Paranaense ainda diminuiu com o Eric de cabeça. O Roger Guedes marcou. Roger Guedes, né? Eu falei o quê? Falou... Outra coisa, Guedes? Roger Guedes. E aí o Eric de cabeça cobrando o escanteio. Você falou Roger Guedes? Eu tinha entendido outra coisa. Agora eu fiquei com medo de eu ter falado besteira. Já bati meu recorde de besteira hoje, mas foi o Roger Guedes. Rapidinho, Paulo, é importante porque é um time forte, né? O Corinthians vem, além da moral, de ter batido o Atlético Paranaense, dormiu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E um time misto, né? Um time, é o que eu falo, a gestão do Vitor foi importante. No momento decisivo, ele consegue chegar com todos os jogadores praticamente, né, prontos para essa final e com confiança, né? O Corinthians hoje é um time muito confiante e acredita muito nessa final contra o Flamengo. Atualizaram aqui o Corinthians em terceiro, né? Eu tinha visto isso. Terceiro lugar. Sem dúvida nenhuma, este é um momento raro. Tudo bem? Gabigol diante da câmera, um bate-papo franco sobre o hoje, o ontem e o amanhã. O que eu quero mesmo é ser campeão, ir de férias campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Pra ser sincero, a gente não tem tanta conexão assim fora de campo. Nesses últimos 5 anos, assim, o período antes da Copa, eu fui um dos melhores jogadores do Brasil. A gente ganhou 2 brasileiros seguidos, no terceiro tinha gente aqui na frente já chutando nosso carro. A questão do rap, sempre teve rap. Sinto lhe informar que quando tiver show de rap, eu tiver de folga, eu vou estar lá. Calma que você vai entender o contexto de cada uma dessas respostas já já. Antes, a gente lembra rapidinho a última vez que o Gabigol esteve aqui no EE, numa entrevista exclusiva. Aqui no Flamengo eu pude chegar antes, ficava perturbando ele pra ele vir pro Flamengo. Minha namorada agora é a bola, é o campo. Isso tem quase 1 ano e meio. Gabigol! Desde então, o Gabigol foi só acumulando marcas expressivas pelo Flamengo. Agora, em outubro, ele pode levantar mais 2 títulos, Copa do Brasil e Libertadores. Já Bruno Henrique, parceiro histórico dele no ataque rubro-negro e que estava naquela entrevista, sofreu uma lesão grave no joelho nessa temporada e só volta ano que vem. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do Flamengo, da história. Eu acho que não precisa nem falar que essa final é dedicada a ele. Realmente, eu acho que é um cara que faz falta, é um cara que eu amava jogar junto. Mas também tô sendo ruim com o Pedro, não. Tô ajudando ele, tá fazendo os gols, tá indo pra seleção, então também tem um pontinho meu ali. Olha o Pedro, olha o Pedro! Pedro e Gabigol, uma dupla que existia há muito tempo, na cabeça dos rubro-negros. Todo mundo pedia. Neste ano, ela finalmente aconteceu. Com a lesão de Bruno e a chegada de Dorival Júnior, os dois assumiram o papel de goleadores juntos. São 28 marcados por Gabriel e 27 por Pedro.
O Pedro é um cara que eu realmente gosto muito dele. Pra ser sincero, a gente não tem tanta conexão assim fora de campo. A gente é meio diferente um do outro, mas tem muito respeito. Gosto muito de jogar com ele, realmente. Eu acho que é um cara que me faz mudar, mas talvez essa mudança tenha feito mais bem pra mim do que pra ele. É Pedro! Pela primeira vez nesses 10 anos de carreira, Gabigol tá jogando fora da área. Virou mais um articulador do time, ao lado de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só nessa temporada foram 5 assistências e 44 participações diretas em gols. Eu acho que foi acontecendo naturalmente, a gente foi se encaixando. No começo era um pouquinho diferente para mim, e com jogos, com entrosamento, com a sequência, as coisas foram melhorando e tem dado muito certo. Que tipo de coisa? Foi alguma conversa com alguém? Foi observações suas mesmo? Foram coisas do jogo? Conversas com outros jogadores? Tô ficando velho, né? No último jogo do Fortaleza, o Dorival chegou em mim e falou: ó, você é o capitão do time, tem um moleque de 17 e um de 18 do seu lado. Aí eu falei pra ele: pô, antigamente eu era o moleque mais novo, né, lá no Santos. 26 anos, e essa história da abraçadeira ficou cada vez mais comum nessa temporada. Agora é Capitão Gabigol. Um dos. Ele divide a liderança, é claro, com outros jogadores mais experientes do elenco. Só que tem algo que é dele e não se compara com a dos outros. A sintonia com a arquibancada do Maracanã em dia de jogo do Flamengo. Cantando com a galera, vamos ouvir! Como é que você definiria essa sua relação com a torcida do Flamengo? Cara, muita gente fala amor e ódio, mas eu acho que é muito mais amor do que ódio. Eu me vejo neles, então sempre quando eu vou ver jogo do Flamengo, quando eu tô fora, eu sofro talvez mais do que eles, canto mais do que eles. Então é uma conexão muito linda e eu espero que dure muito tempo. Pelo menos por mais 2 anos, é até quando vai o atual contrato. 2 anos em que o Gabriel promete ser diferente, especialmente com a arbitragem. Eu acho que sim, eu poderia ter evitado alguns. Sim, os juízes também estão errados, porque tem alguns que mal falam comigo e eu tento só falar numa boa. E eles já vêm com cartão, alguns para aparecerem, outros já para mim tirar do jogo. Então eu desisti, a verdade é essa. Eu desisti, agora os juízes vão apitar tranquilos, eu não vou falar com eles mais. Gato vai ser light. Não, agora pode fazer o que quiser, eu não vou falar nada. Claro que eu vou responder bobagem, sabe? A questão do artista tá lá faz muito tempo mesmo. E aí só percebem quando o time não tá ganhando. A questão do rap, sempre teve rap. Sinto lhe informar que quando tiver show de rap eu tiver de folga, eu vou estar lá. Não é nada demais, cada um curte o que quiser. Tem gente que vai pra igreja, tem gente que vai pra praia, tem gente que vai surfar. E eu acho que as provas estão aí. Eu sou jogador que tem mais minutos em campo, sou jogador que graças a Deus e graças aos trabalhos que eu faço em casa e aqui no clube eu não machuco. Tô sempre disposto a jogar. Gabigol! Inclusive pela seleção. Nesse ciclo para a Copa do Catar, Gabigol foi convocado por Tite 7 vezes. Disputou 14 partidas, fez 3 gols e esteve com o grupo da Copa América do ano passado. Só que a presença mais recente dele foi numa lista em janeiro, para as eliminatórias. Nesses últimos 5 anos, assim, o período antes da Copa, eu fui um dos melhores jogadores do Brasil, que isso é um trabalho que eu venho fazendo há um bom tempo. Meu foco é o Flamengo. Claro que é um sonho, claro que isso te desperta, te motiva, mas creio eu que tem vários grandes jogadores nessa posição também. Então agora é deixar com o Tite e ele que decide. Já as finais que vem pela frente, essa sim o camisa 9 pode decidir. Ele está acostumado com isso. Pelo Flamengo são 12 gols marcados em finais, incluindo 3 em finais de Libertadores. A Copa do Brasil, que começa a ser definida na quarta-feira agora, é um troféu inédito para ele. Um dos poucos que ainda existem. Pode ser mais um título para enriquecer a trajetória de um dos maiores do Flamengo.
Se bem que ele nem tem tempo para pensar no próprio tamanho dentro da história do clube. Não converso sobre isso, a gente sabe que a gente tem um peso muito grande, mas o problema é que o futebol te motiva a querer mais. A gente ganhou 2 brasileiros seguidos, no terceiro tinha gente aqui na frente já chutando o nosso carro. Então não dá tempo de você pensar, então a gente espera ganhar mais e no final, quando a gente estiver velhinho, a gente se encontrar e aí sim falar assim, pô, a gente fez isso, fez aquilo. Porque o que eu quero mesmo é ser campeão, ir de férias campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.